Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, que é uma escola que desenvolve competências de negócio em profissionais de RH. Hoje a gente vai falar sobre as habilidades de uma liderança de RH e como você que está nesse papel pode se tornar um profissional muito mais competitivo e muito mais alinhado com o que o mercado pede para você hoje. E para falar sobre isso, eu trouxe um grande amigo que é muito especialista nisso e em várias outras coisas para a gente conversar sobre esse tema. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigado, Jé. Se apresenta pra gente, caso ainda as pessoas não te conheçam, que inclusive tem um outro episódio com o Thiago muito bom também, da temporada anterior, que vale a pena. Legal, claro. Bom, gente, obrigado por nos escutarem aqui. Eu sou o Thiago Veras, diretor de RH da Empíricos. Me aventuro também escrevendo sobre carreira, liderança, para o site O Seu Dinheiro. E uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez com a Jéssica. Bom, falando do seu background, assim, pra gente entender um pouquinho das suas capacidades, da sua trajetória, como você evoluiu, assim. Mais generalista, mais especialista, passou por onde? Conta pra gente. Boa, Jé. Bom, eu comecei a minha carreira, tem um pré-RH, vou fazer só o recorte aqui de RH, que foi na Natura, em 2010, e lá eu trilhei em todas as áreas de educação corporativa. Então, posso dizer que durante esse período eu era mais especialista, embora já muito jovem eu assumi gestão de pessoas, então tinha uma carreira ali generalista, mas dentro do contexto de educação corporativa. Em 2015, eu assumi o desafio de estruturar a área de DHO da Netshoes, então também dei mais um salto, caminhando já para uma visão mais generalista de RH, olhando para os temas mais clássicos ali de DHO, então treinamento, desenvolvimento, performance, sucessão. De lá, eu recebi o convite para estruturar a área de recursos humanos da Empíricos, que é onde eu estou até hoje, agora parte do grupo BTG Pactual. E aí eu fui realmente para uma cadeira super generalista, porque era a estruturação do RH, então eu tive que passar por todos os subsistemas da nossa amada área, né? E a Empíricos hoje está com quantos funcionários? Hoje ela está em torno de 300 pessoas, mas Legal. a gente chegou a ter quase 1.000 pessoas no seu ápice ali em termos de performance, que foi quando a gente também fez a venda para o BTG, que Legal. foi em 2021. Boa. Bom, a gente vai falar aqui sobre habilidades para uma liderança de RH, né? A ideia é realmente que a gente consiga trazer insights para você que é liderança ou está querendo se tornar uma liderança de RH, para entender por onde você começa a se desenvolver, em termos de soft e hard skills, o que é, o que não é importante. E tem um dilema que eu acho que grande parte das lideranças vivem hoje, não só de RH, que é entender o que é realmente de operação, o que realmente é estratégia, o que é um RH estratégico, o que ele faz, né? Como que é a rotina, como que é a agenda desse RH que é estratégico. Eu queria começar te ouvindo nesse aspecto, assim. O que é uma agenda operacional de RH e que a liderança não deveria se envolver e o que de fato ela deveria estar ocupando o tempo dela no dia a dia na empresa? Boa. Já acho que assim, a gente primeiro precisa fazer um recorte, acho que em termos de maturidade das organizações, Perfeito. né? Porque acho que quando a gente está falando de startup, o estratégico é realmente matar um leão por dia e colocar uma operação de pé, né? Então, a pessoa de RH provavelmente estará aparentemente num papel mais operacional e tático, por vezes exercendo ali um pouco estratégico, mas no fundo, se a gente for olhar de uma maneira bem criteriosa, aquele momento, para aquele nível de maturidade da organização, talvez aquilo ali já seja estratégico, né? Perfeito. Então, feito esse disclaimer, olhando idealmente num gabarito, né, ideal de como a gente dividiria, acho que a atuação operacional e estratégica. Primeiro, eu acho que assim, as agendas dos profissionais de RH dizem, não só né, acho que não só lideranças de RH, acho que de todas as áreas, onde é que você concentra a maior parte do seu tempo. Se você está, eu acho que assim, operacionalmente falando, as suas conversas estarão mais em torno dos processos e das práticas de RH. Então, alinhamento sobre sistemas, processos, vaga, né? E, de novo, gente, não é uma visão, não é que isso é ruim, né? Mas pensando que o RH tem um modelo, eu gosto muito do Josh Bersin lá,
que ele fala dos níveis de maturidade de RH, chegar no nível mais estratégico como um parceiro do negócio, com certeza estará associado a uma agenda com menos desse tipo de dedicação para esse tipo de atividade, essa natureza de atividade, e você estará muito mais nas discussões do business. Então, sentado com os demais C-level da companhia, ou se não tiver o C-level com um nível mais alto de liderança da companhia, discutindo quais são os próximos anos, qual é o plano estratégico daquela organização, né? Costuma ser sempre uma visão de pelo menos 4 ou 5 anos que as empresas fazem. Como é que você participa dessa conversa, traduzindo e se adiantando sobre todos os desafios que o negócio traz para a agenda de people. E fazendo um trabalho muito forte e que demanda muito tempo, muita musculatura dos RHs, que é nessa gestão das relações, nesse lugar da gestão dos conflitos, né? Influenciando o negócio e as pessoas. Totalmente. Grandes latifúndios, pessoas que não querem, né? Esse é o retrato da maioria das organizações. Pessoas que não querem abrir mão, muito ego envolvido. Então, como que o RH vira um óleo nessa engrenagem para que a organização caminhe para entregar o que ela precisa entregar em termos de números, num trabalho que é esse, muito invisível, inclusive, de bastidor, fazendo costuras, como você mesma disse, influenciando ali agendas, puxando conversas, facilitando, mediando conflitos. Legal. Eu poderia trazer um recorte relacionado a tempo, né? Então, mais tempo discutindo presente, mais tempo discutindo futuro. Teria alguma relação também com estratégia? Então, se você está muito apagando incêndios, né? Coisas que poderiam ser evitadas, por exemplo, se fossem bem arquitetadas no passado, ou decidindo o que vai acontecer no futuro. Isso também é uma forma de medir o nosso tempo estratégico e de contribuição para o negócio? Sem dúvida. Já porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando do olhar para o futuro, né? Então, se as discussões elas estão ancoradas muito em discussão de retrovisor, de coisas que não deram certo, parece trivial isso, né? Mas não é. Então, talvez seja mais um indicador de que talvez seja necessário olhar para ver o quanto você consegue, de fato, ir mudando, né, da natureza dessa discussão de um passado para um futuro. Então, acho que sim, existe uma certa correlação. Perfeito. Um dos pontos que a gente gosta muito de trazer no HR Chief, né, realmente é a gente falar sobre uma perspectiva de negócio para RH. E aí não é só conhecer de negócio, né, na verdade do negócio em que você está, mas de negócio de uma forma geral, né? Então, quais são as influências, por exemplo, políticas, sociais e econômicas e como que isso afeta e traz riscos para o segmento da indústria que você está, por exemplo, né? Então, entender tudo isso é muito importante e é uma competência importante quando a gente olha para relatórios que medem as habilidades para lideranças de RH. Dentro disso, né, de ter uma boa perspectiva de negócio, o que efetivamente essa liderança tem que entender? Né? Até onde vai realmente esse entendimento técnico, por exemplo, de finanças, de cliente, de acesso, por exemplo, a demandas de cliente? Perfeito. Até onde você vai ou você iria como liderança de RH? Então, já eu acho que precisa entender dos principais indicadores daquele negócio que você está inserido. Então, assim, quais são os indicadores que são reportados para os principais stakeholders daquela organização? O RH precisa ter domínio. Claro, precisa saber como roda no detalhe o indicador, mas precisa ter uma certa noção de ordem de grandeza, o que é um resultado bom, o que é um resultado ruim. Então, precisa entender da agenda do negócio, fontes de receita, para onde a empresa está mirando, né, novos horizontes, que provavelmente isso estará escrito dentro de um planejamento estratégico da organização. Pontos críticos de crescimento, né? O que pode talvez se tornar uma barreira para o crescimento desse negócio. Sem dúvida. E aí o nosso trabalho é na tradução desses indicadores de negócio para os nossos próprios indicadores meio de people, né? Então, como que a gente vai crescer pra caramba dentro de uma unidade de negócio dentro da organização. Como que a gente traduz isso para RH? A gente tem sucessão preparada? A gente tem uma linha ali de pessoas que podem assumir esses novos desafios?
É daí que vem esse lugar do futuro e quando a gente consegue se adiantar às demandas. Que tipo de desenvolvimento a gente está fazendo enquanto RH para garantir que essas lideranças estejam prontas para assumir um próximo desafio, né? Então, é isso, nunca perder de vista que as soluções de RH estejam sempre muito linkadas às necessidades que o negócio vai apresentando para a gente. Você consegue trazer novos exemplos, assim, de como, de um objetivo estratégico, né? Então, seja, por exemplo, de diminuir taxas de churn, enfim, ou aumentar a receita, e como que isso tem relação, como conectar isso, por exemplo, com uma estratégia de RH, uma meta, um objetivo de RH? Legal. Bom, posso trazer um case que eu toquei, que foi repaginar a área de atendimento ao cliente. E o que puxava essa agenda era a marca vinha fazendo, havia um esforço já por parte do time de marketing para reposicionar a marca e a marca ser percebida com mais valor pelos clientes. Uhum. E isso passava também por ter um time de atendimento e relacionamento que refletisse essa marca forte, né? Então, se eu estou olhando para uma marca forte, ela provavelmente que conversa com varejo, B2C, eu preciso olhar lá na ponta e falar assim, bom, a marca está sendo percebida dessa forma. Então, o ponto de contato na área de atendimento e relacionamento na época, quando eu assumi esse projeto, era uma área muito mais operacional, com profissionais menos qualificados. E aí, a solução foi qual o melhor design organizacional, onde essa estrutura precisa estar dentro da organização. A gente precisa revisar essa estrutura, precisa redefinir como que está esse desenho de área, depois partir para a famosa cara crachá, né? Que também eu acho que isso é um ponto legal, a gente vai amadurecendo na cadeira, a gente entende que redesenho organizacional não necessariamente precisaria estar associado a pessoas, essa é a segunda discussão. Uhum. E aí, vamos olhar agora para as pessoas que a gente já tem aqui, para esse desenho que a gente quer construir, para ter a melhor área de relacionamento e atendimento possível, e a gente olha para as competências que a gente precisa para essas cadeiras, e a gente olha as pessoas e faz esse matching para ver o quão longe, o quão perto estamos. Aí mexe desenho organizacional, recrutamento e seleção, retenção daqueles que são bons, né? Então, um prato cheio aqui para olhar todos os subsistemas de RH. Quando a gente está falando de atendimento, recentemente eu usei esse exemplo, que, enfim, toda vez que eu vou em algum lugar que tem algum nível de atendimento, eu fico pensando, gente, que não é bom. Gente, cadê o RH dessa empresa, né? Que não está fazendo cliente oculto para poder entender a qualidade desse atendimento, né? Dessas pessoas que estão aqui na frente, que estão com toda certeza impactando, ou seja, na percepção da marca, ou diretamente na venda, ou na revenda, por exemplo, para cliente, né? Então, eventualmente, alguém que está atendendo aí um cliente que já comprou. Vamos pensar num aluguel de carro, né? E aí, pela primeira vez, já aluguei meu carro pelo aplicativo, aí eu vou lá retirar, por exemplo, o meu carro dentro daquele lugar. E eu fui mal atendida, ou não tem nenhuma agilidade, ou demora para achar o carro, não tem ninguém para poder me dar suporte. Eu já comprei, mas eventualmente a minha recompra vai ser comprometida em função daquela experiência. E às vezes isso não é medido, isso não é tão tangível, né? Se você não olhar para o dado e como RH não acompanhar. Então, se você não olha, por exemplo, para um dado de LTV, né? Então, quanto tempo esse cliente permanece dentro da nossa empresa, comprando e recomprando os nossos produtos. Perfeito. Poxa, se é um cliente que está alugando o carro 1, 2 vezes, ele não tem potencial de alugar uma terceira, uma quarta, uma quinta? O que acontece? A gente, como RH, pode perguntar, né, assim, para as áreas de venda e de marketing. O que acontece que esse cliente não continua comprando? Ele não tem mais demanda? Ou algo está acontecendo nesse relacionamento que está quebrando essa vontade ou esse... não é desejo, né? Mas a lembrança da nossa marca de forma positiva para ele poder recomprar. E aí, às vezes, o RH pensa, bom, não posso interferir no faturamento, mas pode. Se você faz, por exemplo, olha esse dado de LTV
se você faz um cliente oculto, pega o NPS, por exemplo, do cliente, discute isso com lideranças que são importantes para esse negócio, você vai descobrir que se você seniorizar o time da ponta, capacitá-los numa outra medida, eventualmente são problemas de remuneração, de benefício, de qualidade do ambiente de trabalho. Se você faz um projeto para poder mudar tudo isso, que é um pouco similar com o que você trabalhou, né? Para mudar tudo isso, você pode aumentar, por exemplo, o tempo de vida desse cliente de 6 meses para 1 ano e meio. Perfeito. Né? Isso pode gerar uma série de outras compras, né, desse cliente dentro aí da sua estrutura, do seu modelo de negócio. Ou seja, o RH atuando com a capacitação do time que está na ponta e aumentando também o cliente, né? Faz sentido? Isso, faz muito sentido. É nessa linha. É nessa linha. Boa, boa, legal. Vamos falar um pouquinho também sobre dados financeiros, né? Então, você hoje como liderança de RH, o que você olha, assim, para realmente conseguir saber se esse negócio vai bem, vai mal, como que eu posso interferir, quais perguntas você faz e para quem, para sentir a temperatura de como está essa empresa hoje? Boa. Aí também, acho que já passei por várias fases ao longo desse meu período dentro da própria Empírico já, mas assim, nunca perdi de vista para os indicadores que mostravam se o negócio estava ou não indo bem financeiramente falando. Então a gente já teve mudanças de indicadores ao longo do tempo, mas eu olho lá, por exemplo, vendas diária, porque a gente está no mercado varejo, embora seja uma empresa digital, a gente olha todo dia, inclusive a gente se apropriou daquele artefato cultural do Bezos, que é o Day One. Então, assim, todo dia é dia 1, né? Para quem trabalha no varejo. O iFood fala muito isso também, né? Total. Então, como que a gente... Então, assim, se todo dia é Day One e todo dia a gente precisa pagar as contas daquela organização, então todo dia eu preciso olhar para o indicador lá de vendas e tal. E aí fazer, como você mesma pontuou aqui, boas perguntas para o negócio, né? Olha, estou vendo aqui um padrão, né? Óbvio, se a empresa já tem rituais, isso vai vir até mais naturalmente. Então, poxa, olhando para os resultados, qual o nosso plano de curto prazo para reverter resultado ou para exponencializar o negócio? Então, sempre olhar para quais são esses indicadores, ou empresas de capital aberto, né? Quando você olha, os acionistas vão olhar para a eficiência, vão olhar para quanto aquela empresa está crescendo em termos de resultado e reduzindo em despesas, né? Numa fórmula, obviamente, simplória aqui. Então, esse acionista, ele olha para o que exatamente, né? Qual que é a cadeia de valor daquela organização, o quanto a organização, a cada X tempo, quando ela faz as reuniões para apresentação de resultados, o que está sendo contado lá, o que a gente está se comprometendo. Então, a RH precisa estar super alinhado com o que a gente está contando para os nossos principais acionistas. Né? E aí, caso você não tenha acesso para desses principais acionistas, enfim, não tenha outros stakeholders que acaba puxando, né, isso aí das pessoas, você pode, por exemplo, como liderança de RH, escolher algumas pessoas que ocupam esse lugar no mercado, ali pelo próprio LinkedIn, começar um relacionamento e falar, poxa, eu como RH estou querendo entender um pouco mais da cabeça de investidores, de conselheiros, enfim, de outros agentes aí que a gente se relaciona como empresa, para saber o que você espera desse negócio, dos negócios que você avalia, dos negócios que você se relaciona, das empresas que você lidera hoje, o que você espera do RH, inclusive. Né? Então, é uma forma da gente se capacitar e se letrar também com relação ao pensamento, como pensa cada um desses stakeholders. Perfeito, né? É uma forma da gente conseguir atuar. Uma outra forma é a gente começar a frequentar evento onde estão esses stakeholders. Né? Então, não só frequentar evento de RH, por exemplo, né? Frequentar outros eventos, seja de vendas. Tem vários eventos voltados para CEO, para CMO, para, enfim, diversos outras personas aí do nosso negócio, cadeiras do nosso negócio, para a gente até entendendo os termos, os conceitos, né? Que eu acho que é bem legal também. Você acha que a gente consegue medir o quão estratégico é RH pelo tempo que ele passa com as lideranças? Eu acho que sim, já, sem dúvida. Porque se o RH está mais na mesa dele, e assim, mesa, às vezes ele está na mesa, mas ele está conversando com as lideranças nas ferramentas de comunicação, né?
Mas, bom, eu acho que sim, existe uma correlação direta, porque, inclusive, quando a gente olha, RHs estratégicos sentam na mesa onde a estratégia está sendo discutida. Perfeito. Né? Então, se a estratégia está sendo discutida com as lideranças, o RH deveria estar neste espaço. Né? E não lá na mesa, lá no back do back do back, muitas vezes. Então, acho que sim, deve haver uma correlação aí nessa coisa. Boa. Um outro ponto que eu trago sobre liderança é o quão a gente consegue perceber, consegue mapear a maturidade e a capacidade das nossas lideranças. E aí, quando a gente está falando de estratégia, a gente precisa ter boas pessoas à frente das áreas que conseguem executar. Tanto executar aquela estratégia para aquele ano, quanto as estratégias dos próximos anos. Então, será que a gente está se perguntando, por exemplo, o quão preparadas estão as nossas lideranças para entregar o que a gente precisa em 4 ou 5 anos? Será que essa liderança ela é madura o suficiente para garantir que a nossa marca seja forte tanto quanto a gente gostaria? Será que essas lideranças elas conseguem direcionar bem as pessoas, pensando em capacidades de gestão nos próximos anos? Será que ela consegue gerenciar as novas gerações junto com as gerações que já estão presentes aqui? Então, se eu perguntasse hoje para grande parte das lideranças qual é a qualidade e quais são os dados que podem ser trazidos para medir a capacidade da liderança, muitas delas não saberiam, né? Você, assim, o que você sugere para as pessoas começarem a entender o ativo liderança, né, que existe dentro desse negócio e as suas capacidades para liderar o futuro? Legal. Já tive uma conversa muito legal com uma grande amiga, Fabi Lima, da Beontag, ontem, sobre isso. E a gente estava falando quais as ferramentas disponíveis hoje para a gente conseguir medir, que para ficar nos termos mais simples, assim, potencial das lideranças e cruzar isso com as necessidades que aquele negócio tem, né? Então, tem várias possibilidades. A gente falou especificamente de uma ferramenta ali de assessment comportamental, que era o Hogan, que tem um dos inventários, uma das coisas que tem dentro dessa ferramenta é mostrar como uma pessoa se comporta em situações de alta pressão, que é só o cenário que todas as lideranças se encontram, né? Então, por exemplo, essa é uma ferramenta super legal, obviamente amarrado com uma estratégia maior de desenvolvimento, né? Não adianta só aplicar uma ferramenta, como muitos RHs fazem, né? Faz até ali o processo de devolutiva, mas amarra isso com o quê, especificamente, né? Então, assim, a gente conversou muito disso, assim, como que a gente aplica, e eu já fiz isso na minha carreira, nem foi na Empíricos, em outro player. Então, como que a gente amarra, olhando para a estratégia do negócio, como que a gente amarra com esse tipo de intervenção como RH, que é conhecer mais profundamente e cientificamente, apoiado em dados, a nossa liderança. Né? Então, dentro dos inventários dessa ferramenta, mas a gente pode falar de várias outras aqui que são muito boas. Acho que é só capturar a ideia, né? Então, como é que a gente traz a discussão para um lugar mais objetivo, pautado em algum dado que nos ajude a sentar na mesa da estratégia e falar, gente, temos ou não um problema, por exemplo, com as nossas lideranças. Né? Normalmente é um feeling, né? Na minha liderança não está respondendo. Eu recebo várias demandas assim, né, de programa de liderança e normalmente chegam assim: a nossa autodireção não está satisfeita com a nossa liderança, acha que ela está muito atrasada, mas com base em quê? Assim, não tem, sabe? É um feeling que acha que está assim, que acha que precisa ir para um outro lugar, mas na hora que você vai olhar as coisas elas não se conectam e não tem elemento para poder comprovar isso. Né? Então, ou seja, não sabe onde precisa chegar. Porque você pode, como um RH mais drivado por dados, ele vai primeiro já criar um arcabouço de todos os dados que ele tem disponíveis para refutar ou confirmar aquela hipótese que está sendo trazida ali. Eu tenho uma impressão, uma sensação. Sai desse lugar, como é que a gente ancora isso em dados? E a gente muitas vezes tem esses dados, só que talvez a gente não esteja cruzando ou colocando tudo na mesa ao mesmo tempo, e aí a gente acaba indo assim, a gente está, felizmente ou infelizmente, eu acho que o RH está dentro do campo das humanidades.
e todo mundo opina com muita tranquilidade sobre... Como se fosse especialista. Exatamente, né? É curioso porque quando você olha as áreas mais técnicas dentro das organizações, as pessoas nem se aventuram, né? Então, assim, eu estou na área de tecnologia, a pessoa está no marketing, ela nem se aventura em dar ali muita opinião. A gente tende a passar por mais situações de teste como RH, mas eu acho que a gente pode mudar também a forma como a gente se posiciona. Que é isso, assim, cara, eu vou olhar para... Legal, eu valido o que você está me trazendo, mas eu não vou validar o conteúdo. Eu vou primeiro olhar para o que eu tenho aqui de dados para falar para você se isso faz sentido ou não, né? Então, pesquisa de clima, pulso, retenção, turnover, vamos para esse lugar, vamos pegar já dados que a gente tem. Pensei, mas eu não tenho dados. Então, começa a fazer. É abrir um bom Excel. Hoje tem infinitas possibilidades de você conseguir rodar, mesmo sem grandes automações. E, bom, com inteligência artificial, não preciso nem dizer que as coisas estão bem mais fáceis, né? Muito bom. Pensando em soft skills, assim, comunicação e influência são pontos importantes, né, de serem desenvolvidos por essa liderança, mas especialmente influência é um grande desafio, né, que aí entra no comportamento de não ser escutado, não ser considerado, ser silenciado, ou seja, são elementos que mostram pra gente que você não está sendo uma liderança nem estratégica e nem que tem influência nesse negócio e nas lideranças, assim. O que você poderia indicar para quem está nos ouvindo para que possa se desenvolver essa influência? O que você faria ou não faria? Que tipo de comportamento você exerceria ou não para desenvolver a influência? Legal, a gente tem que fazer sempre uma leitura ali do campo em que você está inserido, né? Então, assim, RH não tem que se apropriar do organograma, RH tem que se apropriar do sociograma. Então, como que as relações elas são, de fato, construídas dentro daquele contexto. Muitas vezes, o hub, que é o que vai difundir uma informação que você precisa que ela seja informalmente difundida dentro da organização, não é o CEO. E a gente costuma muitas vezes olhar para as nossas estratégias de change, de gestão da mudança, e falar, bom, vamos fazer o famoso cascateamento, começa a informação aqui, a gente desce aqui. De novo, obviamente eu não estou falando para a gente não usar já de práticas, ciências que já estão consolidadas e comprovadamente trazem resultados. Mas dá para a gente ser mais sagaz na nossa própria leitura de organização como people, porque é entender quem são de fato as pessoas que estão por trás das decisões, porque nem sempre são as pessoas que estão ali no organograma. Então, influência significa, num primeiro passo, entender quais são as partes mais relevantes. E aí, estabelecer estratégias diferentes para quais são essas peças. Tem gente que vai ser numa agenda que você tem que fazer no one-on-one, que você vai chamar a pessoa para um papo, e aí você manda a mensagem que você precisa mandar. Tem contextos em que vai ser numa grande reunião e você sabe que ali estão os tomadores de decisão, então é importante você expor determinado tópico, porque você já faz, que são os conflitos saudáveis, né? Bom, preciso jogar esse negócio aqui, porque eu já sei... Que eles conversem. Exatamente. E ao invés de eu fazer isso, poxa, gastar meses e meses, porque eu vou ter que fazer milhares, dezenas de conversas para alinhar expectativas individuais, para depois trazer para o coletivo, do coletivo escala. Assim, cara, já joga ali naquele ritual que você tá, que você sabe que é um lugar mais ou menos seguro e que você vai se beneficiar, por mais desconfortável que seja um conflito ali num nível 1, mas que você vai se beneficiar porque a discussão precisava acontecer. Né? Você vai fazer com que as lideranças te ajudem a dar o próximo passo como RH, facilitando qualquer processo que esteja sob a nossa gestão. Então, eu acho que é isso, é um entendimento dessa máquina para além do organograma e entender qual tipo de intervenção, qual tipo de conversa, em que contexto que você vai acessar para conseguir emplacar a agenda que você precisa emplacar. E dentro disso, quando eu olho para o RH, eu vejo ele muito mais questionando a existência desses pontos de fragilidade emocional entre as pessoas, seja, por exemplo,
por uma questão mais política, ou ego, ou conflito entre áreas, e questionando muito mais do tipo, não deveria ter, isso me cansa, isso e qualquer outra coisa, do que realmente se colocando como protagonista da solução desse processo, né? Então, assim, o que você está dizendo é alguém que realmente influencia no negócio, senta nessa cadeira de influência de RH, ele ajuda a mobilizar e a resolver esses pontos focais de conflito, de coisas que não conseguem ser dissolvidas e resolvidas. Então, a gente tem que olhar como o RH sendo a solução, a liderança de RH sendo a solução, e não aquilo sendo um problema pra gente. É isso. Aquele é o nosso desafio, né? Se a gente fosse colocar no nosso job description, ele ia estar lá. Total. Né? Então, dissolver os conflitos dessa organização, por exemplo. Sem né? dúvida. A gente faz um papel de gestão das relações, né? Perfeito. Então, assim, já lá vem. Cara, lá vem nada. Isso aí, apareceu o conflito, a gente tem que estar minimamente consciente daquilo ali. E aí, óbvio, a depender de qual conflito estamos falando, pode ser que a gente tenha um papel mais ou menos protagonista. Mas, de alguma forma, isso sempre vai passar, vai esbarrar em RH, né? E essa é também uma das nossas atribuições, como que a gente facilita para que os relacionamentos aconteçam da maneira mais saudável possível, para a organização se concentrar nas suas próprias metas de negócio. Perfeito. Tem alguns outros pontos que eu acrescentaria também dentro do desenvolvimento dessa competência, né, de influência, que ontem eu falei sobre isso na abertura do HR Chief. Eu falei, gente, eu tô aqui empoderando vocês a ocuparem lugares importantes, mas para isso você também tem que estar preparada e preparado, porque não adianta você ser uma pessoa totalmente cheia como é que eu posso dizer? De motivação e falar besteira e abrir a boca para falar coisas que não fazem sentido e acabar se queimando no final das contas, né? Então você tem que se empoderar e se apropriar do seu papel de potência como RH, esse lugar de influência, de protagonismo, de resolução de problema, de realmente conseguir levar a empresa para o crescimento, mas você tem que fazer uma autorreflexão e uma preparação para entender se você está madura e maduro o suficiente para ocupar esse lugar. Onde eu quero chegar no final das contas, né? Que a influência também, ela vem do autoconhecimento das nossas capacidades, da nossa escuta também, né? Então, assim, acho que a gente como RH, a gente quer muito levar um cardápio, né? Toma aqui o cardápio, aqui é o que eu te sugiro para você comer e pronto. Mas não é bem por esse lado, a gente tem que ouvir, a gente tem que deixar as pessoas esvaziarem, tem hora que a gente tem que deixar a pessoa colocar na mesma solução que a gente já falou para ela que era o melhor caminho, ela não reconhece, deixar que ela enderece aquilo como se fosse dela e tá tudo bem, né? Então acho que tem esse desprendimento também com relação à necessidade de aparecer e de estar no bastidor. Você falou isso, né? Então, que às vezes é um trabalho invisível. Essa costura, às vezes, é um pouco de trabalho invisível. Então, tem essa maturidade também de lidar com esses pontos, tem essa necessidade de preparo para que você não se coloque no lugar que você não está preparado ou preparado para poder ocupar também, porque isso te descredibiliza e tira a sua influência, né? Então você não vai influenciar se as pessoas não te reconhecerem como uma autoridade e uma pessoa que, vamos imaginar assim, normalmente, vamos jogar para a família também, né? Quando você está numa reunião de família, Natal, tem sempre alguém que abre a boca e todo mundo fala assim, lá vem, né? Numa reunião, às vezes, gerencial não diferente. Tem sempre uma pessoa que abre a boca que todo mundo olha meio assim, ai, meu Deus, já vai pro mesmo caminho, ai, que preguiça e tudo. Se eventualmente isso não acontece na sua casa, na sua família ou na sua empresa, talvez a pessoa seja você, né? Que na hora que tá abrindo a boca, as pessoas estão, ai, meu Deus, lá vem o RH, tá revirando os olhinhos. Então, assim, você realmente, né, não quer ser essa pessoa. Né? Então, entender realmente o seu preparo para poder ocupar esses lugares ali também é super importante. Tem alguma outra competência que você acha que para a gente ser realmente estratégico, a gente precisa desenvolver? Eu acho que a gente pode ocupar com mais. Eu acho que isso veio, inclusive, dessa conversa que eu tive com a minha amiga ontem. A gente pode sentar mais também na nossa cadeira com essa ótica mais científica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente estava discutindo essa coisa do uma avaliação 360 versus um assessment comportamental, um assessment que mede potencial. E aí a gente falou assim, cara, a gente precisa ancorar isso aqui na ciência, no que já está provado que funciona. Então, se eu quero determinado dado
como que eu consigo isso da maneira mais científica possível, que tem a ver com o que eu trouxe aqui já no nosso papo, que é a gente não ser atropelado pelo fato da gente estar dentro do campo das humanidades, enquanto profissionais de recursos humanos. Então, acho que essa coisa científica, ela se aprofundar mais, ler mais sobre o nosso universo. A gente, às vezes, é bem carente em português, de bibliografia, né, de RH, mas tem muita coisa em inglês. Eu, de novo, com inteligência artificial, isso ajuda pra caramba, tradução desses conteúdos. Então, eu acho que é isso, é se apropriar do que a gente está produzindo em outros lugares cientificamente, assim, sobre ciência do comportamento, sobre psicologia. Até a própria influência, né? É uma habilidade que cientificamente a gente consegue mapear, desenvolver, né? Entender. Total, entender mais de dados também, que conversa com um pouco desse comportamento mais científico. Mas a gente está diante de um momento em que é importante a gente puxar a força e colocar, estabelecer certos limites na nossa atuação, mas que tem tudo a ver com o que você disse de se posicionar de uma maneira que você consiga gerar valor quando você gera algum tipo de comentário. E eu acho que aí, volto aqui para um ponto que você trouxe para mim, é a competência zero de RH, que é a capacidade de escutar, né? Perfeito. Então, acho que associado a tudo isso, né? Então, um pouco de escuta, essa coisa da influência e mais esse lugar aqui crítico, científico, acho que é uma boa, Um bom combo um bom aí. combo para os profissionais de recursos humanos. E eu Boa. não estou falando que eu estou gabaritando não, tá, gente? Mas Estamos em processo, né? exato, mas sempre olhar para isso. Acho que esse pode ser um guarda-chuva ali interessante. Não é o nosso tema aqui, inclusive a gente tem um episódio nessa altura aqui, não sei se vai ser já disponibilizado ou se já disponibilizou, procurem aí com o Luiz Massad, que a gente fala de inteligência artificial. Qual que é a tua visão sobre isso, assim, sobre casos de uso, o que você já conseguiu perceber, enxergar ou fazer, o quanto que a gente está próximo de avançar nisso ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? Legal, Porque eu acho que isso entra dentro de capacidades também, né? O quanto sem a gente está dúvida. letrado nisso. A gente falou aqui muito de business acumen, né? Essa coisa, direcionamento para o negócio. Tem um outro que é esse direcionamento para a tecnologia. Então, eu acho que tecnologia já entrou dentro das nossas vidas e isso demanda da gente um léxico, um linguajar diferente, né? Como que a gente se relaciona com a tecnologia e como a gente traduz isso dentro dos nossos processos de RH. O que eu faria, que é o que eu faço, né? Na verdade, o que eu faço e eu recomendaria que todos os meus colegas de RH fizessem. Se aproxima de todas as HR Techs que estão aí já, na praça. Tem muita HR Tech fazendo muita coisa já com inteligência artificial e tecnologia. A gente está fazendo um piloto lá, agora nem é mais piloto, porque já está sendo implementado de uma maneira contínua dentro do nosso processo. A gente colocou uma ferramenta que ela é de inteligência artificial e ela otimiza pra caramba o pedaço do nosso processo de entrevistas. Porque antes eu precisava escolher, né, e fazer lá 10 entrevistas para uma determinada vaga. Com essa ferramenta eu vou até o infinito. Se eu quiser fazer 1000 entrevistas, eu faço 1000 entrevistas. Então, é um processo que já está sendo tocado por inteligência artificial. Eu sei que há muita controvérsia sobre o uso, porque tem muitos candidatos que falam que se sentem mal atendidos. E aí, eu acho que o que precisa ser muito bem feito é comunicar muito bem o processo do qual um candidato vai participar, né? Então, assim, olha, pré-inteligência artificial, você teria que passar num filtro teve 1000 aplicações para aquela vaga e a gente só tem uma vaga, você teria que chegar nos 10 melhores classificados de análise de currículo para você ser acessado por uma recrutadora. Eu estou aumentando a sua possibilidade porque eu estou estendendo de 10 para 100 entrevistas. Estou dando aqui um chute hipotético. Então, eu aumentei a possibilidade de você participar do processo.
E se a ferramenta estiver bem parametrizada, ela vai trazer os inputs que eu preciso lá no final. Então, é mais provável, se você está bem preparado para o processo, para a vaga. Eu te ver do que o contrário. Exatamente. Então, a gente já está adotando. Acho que esse talvez seja o processo que eu tenho já um case já para começar a contar sobre os benefícios. Feedbacks dos gestores que acabam usando a ferramenta ali dentro do processo elogiam, acham que é bom, mas, de novo, não há uma única solução para todos os problemas. Precisa entender o seu, né, a temática do seu negócio, a temática de quais posições você tem dentro de recrutamento e seleção, mas é uma boa prática. Acho que, então, em resumo, procurar as HR Techs, ver tudo que já está sendo feito em termos de inteligência artificial, tem muita coisa, e ir associando, ir olhando para isso e olhando para suas práticas, e aí tentar preencher esse gap aí. Muito bom. Só dando um spoilerzinho aqui desse episódio com o Luiz, porque ele fala exatamente sobre isso, né? 2 pontos importantes que eu questionei. Sobre como a gente, como RH, consegue avaliar a competência técnica da inteligência artificial das HR Techs. Uhum. Então, assim, o quanto que ela realmente foi bem desenvolvida a ponto de não ser uma inteligência enviesada. Perfeito. Porque por mais que a gente tenha nosso ponto de parametrização, existe todos os vieses possíveis de quem desenvolveu a IA. Né? Então, que tipo de pergunta a gente consegue fazer e como a gente consegue investigar para entender a qualidade mesmo da construção dessa IA. Então, acho que esse é um ponto, né? E um segundo ponto, eu acho que é esse da parametrização. Então, a tecnologia ela vai reforçar os vieses de quem parametrizou e de quem construiu. Então, primeiro é o cuidado do outro lado da ferramenta e do nosso lado de cá, como é que a gente vai realmente parametrizar para evitar isso. E o ponto de comunicação, ele naturalmente é super importante também, né? Então, como a gente comunica o processo para dar clareza de que, ao contrário do que se imagina, a gente está trazendo muito mais oportunidade para quem realmente tem fit do que o contrário, tirando as pessoas do processo como um todo. O Luiz até trouxe um exemplo que é humanamente impossível, dentro de uma vaga que é altamente, né, tem muita gente para poder entrevistar, como uma vaga mais operacional, mais acessível, receber 1000 currículos no mês, e a chance de eu olhar 1000 currículos por mês e ainda com qualidade é muito pequena. Perfeito. Então, a chance de você ter sido a primeira pessoa que enviou o currículo e eu tô olhando 30 dias depois e olhando de cima para baixo, a chance de eu acessar o seu é muito pouco provável. Agora, a tecnologia, se bem parametrizada, ela olha para todo mundo. É isso aí, é isso. Diferente da gente, né? Então, acho que falta compreender um pouco qual é o funcionamento, né? Como é que funciona, né? Então, as pessoas, elas, por não entenderem como funciona, elas estão afastando aquilo que traz efetividade, produtividade pra gente, né? Perfeito. Eu acho que é um pouco esse caminho. É isso, descobrir, aprofundar nos parâmetros que a ferramenta foi estruturada e fazer boas perguntas para esses fornecedores, né? Sim. A famosa due diligence. Então, assim, Sim. vai se aprofundar, obviamente, naquele fornecedor. Eu estou lançando aqui uma ferramenta de inteligência artificial. Me conta aí como é que você construiu esse negócio. E normalmente é bem superficial, tá? A galera, só pra não falar, tá vendo concorrente colocando inteligência artificial e ao invés deles fazerem um negócio que é aprimorado e realmente é muito interessante, eles só imputam pra falar que tem, né? E nem sempre é um negócio que realmente é de qualidade. Assim, exato, porque as ferramentas, muitas são de código aberto, já de inteligência artificial, então tem muita gente se apropriando disso, colocando na rua algumas coisas que podem ser perigosas, né? Exatamente. E eu acho que você trouxe aqui brilhantemente, já talvez, vamos adicionar mais aí eu nem acho que é um skill, mas talvez um campo do conhecimento que o RH precisa se apropriar muito profundamente, que são os vieses inconscientes, né? Estudar isso, né? Então, e assim, tem muita bibliografia já à disposição sobre o tema, porque se a gente traz para o campo consciente quais são esses vieses, já é um passo para a gente fazer melhores perguntas diante desses fornecedores aí, né, a rodo que a gente tem oferecendo coisas de tecnologia ou inteligência artificial. E vão surgir cada dia mais. Cada dia que eu acho mais. Que o RH como um todo, ele tem sido aí um grande protagonista de processos importantes para sustentabilidade, crescimento da empresa. Então, a chance de nascerem novas tecnologias aí para a gente nos próximos anos é realmente muito grande. Querido, muito obrigada
Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. No LinkedIn você está como Thiago Veras, com H. É isso aí, Thiago. Se quiserem achar rapidamente, Quaresma Veras. Perfeito. No LinkedIn, no Instagram você está também não, É né? T Veras. Perfeito. Alguma mensagem final? Gente, a gente ama conversar, então quem quiser mandar mensagem nas redes sociais, fica super à vontade, a gente pode continuar o nosso papo por lá. Muito bom. Inclusive, o Thiago realmente é bem acessível. Então, lá no começo ele falou dos temas que transbordam em você. Você era especialista antes de ser generalista, né? Então, É isso alguns aí. lugares onde ele passou. Se você quiser aí alguns insights, certamente ele vai conseguir atendê-los aí no LinkedIn. E eu convido vocês não somente a seguir o Thiago, mas também me seguir nas redes sociais. Então, no Instagram e no LinkedIn, eu tô como jessicamartins.rh. Pode me seguir por lá, pode conversar comigo por lá também. Espero poder te ajudar não somente com os meus conteúdos, mas também, quem sabe, no HR Chief, na People Academy ou em mentorias individuais, que também é um dos nossos projetos aqui. Novamente, obrigada. Muito Beijo obrigado, pra já você. adorei. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.